tá no clima da Musa do Verão, Celso Cardoso enlouqueceu quando escutou o Felipe Dilon aqui nos nossos estúdios. O Miller também gosta demais. Com todo respeito, mas não é minha praia. Ah, muito fofinha a música. Muito boa noite, Celso Cardoso. Muito boa noite, Miller. Hoje com a pressão controlada, porque esse homem está sob alta pressão. É um homem de alta pressão. Gazeta Esportiva tá no ar. Eu vou para essa câmera aqui e hoje vai falar muito da maior contratação do futebol brasileiro este ano. Eu quero saber o que o Miller pensa. O Daniel Alves vai ser apresentado daqui a pouquinho no Morumbi para um público estimado aí, mais ou menos 45 mil pessoas. E não é de hoje que o São Paulo recorre a grandes estrelas do futebol para tentar alavancar o time dentro de campo. Olha só. É tradição do São Paulo realizar grandes contratações no futebol. Nos anos 40, trouxe Leônidas da Silva, artilheiro do Mundial de 38. Ganhou tudo e passou a ser o terceiro grande da capital. Em 57, o clube estava em baixa, contratou o Zizinho, ídolo da Copa de 50, e foi campeão paulista de forma espetacular. Nos anos 60, Didi chegou. Ele era bicampeão mundial e foi mal no São Paulo. Em 69, São Paulo muito mal por conta da construção do Morumbi. Chegou o Gerson, que seria grande destaque da Copa de 70. O time voltou a ser campeão. Anos 80, contratou Falcão, ídolo mundial. Mas a contratação foi um fracasso. Aí, nos anos seguintes, trouxe Raí, Adriano Imperador, Alexandre Pato mais recentemente. O anúncio de que Daniel Alves, jogador de mais de 40 títulos na carreira, vai jogar no tricolor até 2022. Será ele o salvador? E aí? Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, grande noite para o Miller, grande noite para a Michele. Bom, vamos lá. Primeira coisa, claro que é uma baita contratação. Baita contratação, melhor jogador da Copa América, um grande campeão, referência para os companheiros, pelo que a gente tem de informações, sabe, de bom relacionamento, um cara agregador, tal, então tudo bem. Não é que vai ser útil para o São Paulo? Vai. Agora, existem duas outras questões. A primeira, eu já falei sobre isso aqui, o São Paulo é o gestor, é quem cuida das finanças, que tem mais de 50 milhões de reais investidos em 3 anos e meio de contrato para um jogador de 36 anos, me parece totalmente fora da realidade. Tá. Mesmo para o Daniel Alves? Sim, se isso for revertido em casa cheia, em ações de marketing e tal, ok. Mas eu não vejo o Daniel Alves como um protagonista. Ele foi campeão por onde passou, são mais de 26 títulos, me parece, nos últimos anos. De 40, mais de 40. Na verdade, que nos últimos 6 anos ele tem 26 títulos, enfim, é muito título. Só que ele era coadjuvante. Ele estava num time como o Barcelona, ele estava num time como o Paris Saint-Germain, ele estava na Juventus. Ele não era o principal do time. Não era o principal, é diferente de um Kaká, de um Ronaldinho Fenômeno, de um Ronaldinho Gaúcho. É um outro estágio, é um outro perfil. Então, para colocá-lo como salvador da pátria, eu acho que é um pouco de exagero. Mas é um jogador que pode ajudar o São Paulo a ser campeão. E aí, Miller? Boa noite, Michele. Celso, acrescentando só o bom comentário do Celso. Muito obrigado, me sinto lisonjeado. Não, eu quero dizer o seguinte, você foi bem sim na sua colocação. Eu só quero acrescentar o seguinte, Celso. O Daniel Alves, na Europa, vamos colocar os 4 grandes que ele jogou, sim, né? Barcelona, Juve, Paris Saint-Germain. Paris. E depois, agora, vamos, os 3, né, que ele jogou. Quer dizer, o problema é o seguinte, é que lá na Europa, nesses times que ele jogou, é 90% técnica e 10% físico. Aqui é o contrário, é 90% físico e 10% técnica. Ou seja, exemplo, exemplo, domingo passado, o Bahia venceu o Flamengo por 3-0, 3 gols do Gilberto. Um dos gols do Gilberto, ele parte do campo de defesa dele, do seu campo, e o Felipe Luiz está na frente dele. Ele atropela o Felipe Luiz e o Felipe Luiz está se esgoelando para pegar o Gilberto. O Gilberto chega inteiro na bola, faz o gol e o Felipe Luiz não consegue alcançá-lo. Estamos falando de um jogador que é mais jovem que o Daniel Alves. Então, esse será o problema do Daniel Alves. Marketing, etc. Tá tudo certo aí.
Entendeu? Mas é um marketing só hoje. Mas depois, na praticidade, Michele, ele não vai resolver. Esse é a torcida do São Paulo está empolgada, mas a gente tem que ter pé no chão. É o que eles também estavam falando no... Vamos botar o Daniel Alves para marcar o Soteldo aí no final de semana? Se o Cuca coloca ele de lateral, ele vai passar fome. Eu acho tem que ser no meio. meio. Eu acho que vai pelo meio. Ok. E é claro que a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto. O Daniel Alves vai dar certo no São Paulo? Sim ou não? Celso Cardoso, sim ou não? Acho que sim, vou torcer por isso. É sim ou não? Miller, sim ou não? Sim, vai dar certo. Daniel Alves vai dar certo no São Paulo? Hashtag Gazeta Vou com Esportiva. você pro hospital, Vote no site gazetesportiva.com. Sim ou não? Vai dar certo sim. E a gente quer ler o seu comentário aqui pelo Twitter, hashtag Gazeta Esportiva. E também tem o WhatsApp, né, Celso? Isso aí. Já sabe o número de cor? Não sei. 99479. Não sei nem o meu de cor. 99479 Subiu a pressão? 1633. Tá quase. 99479 16 por 1633. Olha, aqui tá 10 uma agora. conversaiada aqui, todo mundo fala junto, tá um italianado, uma loucura. Olha, a nossa equipe de reportagem tá se posicionando lá no Morumbi. Daqui a pouquinho vamos mostrar ao vivo como que tá a expectativa dos torcedores para a apresentação de Daniel Alves. E que rufem os tambores. Boa, vamos ver então como que está o quadro de medalhas neste momento. Exatamente neste momento, Estados Unidos lideram, seguidos pelo Canadá e o Brasil na terceira colocação com 23 medalhas de ouro, 18 de prata, 37 de bronze. México e Colômbia completam a lista dos 5 primeiros. E você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Tem comentário da galera? Vamos ver? F. Santos, é claro que vai dar certo, pintou o campeão, diz o Fabian de Itanhaém. Fabian, a gente perguntou o que mesmo? Se vai dar certo a contratação do Daniel Alves, né? O André, Daniel só vai dar certo se o elenco tiver postura de time grande e diretoria também. Parabéns pelo programa, valeu. Você concorda, Miller? Concordo, até porque... Bom, depois te falo. Tá, Gutinho, melhor contratação do ano foi Daniel Alves, sem dúvida. São Paulo volta para a briga do Brasileirão. Concorda, Miller? Pela briga pro campeonato, não estou em dúvida ainda. E o elenco tem que ser grande, Miller? Tem que estar entrosado. E agora, o Celo fala o seguinte, o Daniel Alves vai dar certo sim, a torcida do São Paulo está cansada de ser enganada. Concorda, Celso? Enganada por quê? O Pato foi uma enganação, Celso? Não, na verdade é que vendem sempre a ideia de que o São Paulo tem uma Ferrari, que o São Paulo é uma Ferrari, e na verdade o São Paulo é um carro... Lembra o Toninho Cerezo? O Toninho Cerezo chegou nos anos 90 e foi super bem, com 38 anos. Só que tem um detalhe, 2 detalhes. O Cerezo era um gênio. É isso aí. Segundo, o time estava entrosado. Era o time. O Dani chega como um jogador normal e num time que está ainda em transformação. Bom, vamos fazer o nosso primeiro contato direto com o estádio do Morumbi, onde está o repórter Marcelo Bazégio, acompanhando a apresentação do Daniel Alves. Boa noite, Bazégio. É isso aí, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, muito boa noite. Bom, já estamos posicionados aqui nos arredores do estádio do Morumbi, o movimento de torcedores é muito grande. Ontem, na véspera da apresentação de Daniel Alves, 33 mil ingressos já haviam sido comercializados de forma antecipada e a expectativa é de 40 a 45 mil torcedores hoje nas arquibancadas do Morumbi para receber Daniel Alves. Uma multidão já havia comparecido ontem no aeroporto de Congonhas para recepcionar o jogador que mal pôde ser visto pelas câmeras no meio de todo aquele rebuliço causado pelos torcedores no aeroporto e hoje dará suas primeiras palavras como jogador do São Paulo aos jornalistas. Uma coletiva de imprensa no Salão Nobre do estádio do Morumbi está marcada para 7h30 e assim que acontecer a entrevista, logo em seguida, Daniel Alves sobe ao gramado para saudar os 40 a 45 mil torcedores que devem estar por aqui. Hoje pela manhã, Daniel Alves foi ao CT da Barra Funda, teve seu primeiro contato com o elenco do São Paulo, tomou café ao lado dos jogadores comandados pelo técnico Cuca, à tarde fez exames médicos e agora está se preparando para sentir um pouco desse calor da torcida do São Paulo, que promete lotar aqui o estádio do Morumbi. Bom, estamos posicionados, estamos na área, se derrubar é pênalti, qualquer coisa que vocês precisarem, podem chamar que a gente está aqui a postos para atualizar vocês, trazer novas informações sobre essa grande festa promovida pelo Tricolor na noite de hoje. Voltamos com vocês aí no estúdio, Michele, amigos. Combinada, Marcelo, arrasou aí na entrada ao vivo e daqui a pouquinho, Marcelo, vamos ouvir a galera o que eles acham da chegada do Dani Alves, beleza? A turma tá animada ou não tá? Querem falar?
Não, né? Vamos aguardar, a Segue gente o tem tema, muito segue pra o falar jogo, do segue o Daniel jogo. Se Alves derrubar ainda. é pênalti, que ninguém te derrube, Marcelão, que ninguém te derrube. Nem o Teradé. A 13ª rodada do Brasileirão foi encerrada na noite de ontem com o duelo entre Grêmio e Chapecoense em Porto Alegre. E só pra variar, mais uma vez, teve polêmica com o VAR. Já que ele está fazendo essa alusão à mulher grávida, que não existe, né? Meio grávida, ou está grávida ou não está, ou foi pena ou não foi, provavelmente ele fez fez aquele exame de gravidez, aqueles aparelhinhos que estava quebrado, porque aquilo não foi pênalti nem aqui nem na China. É o que não se joga ali, né? Quer dizer... Tanto é que o VAR corrigiu a Ele já falhou comigo, viu? Então, esse examezinho aí. Vou só lhe talvez dizer o uma Renato coisa. Gaúcho esteja Eu tava vendo bem por esse grávida e ângulo. o examezinho deu que não Agora tava. Michele, é um time que está em 3 competições, né? E era gêmeos, hein? Tem que destacar isso, entendeu? A gente fala às vezes, elogia muitos treinadores aqui. Eu sempre elogio o Renato, primeiro porque é um companheiro meu de seleção brasileira. Segundo, um cara muito gente boa. Terceiro, porque é um treinador que se consolidou no cenário nacional como treinador. Tá. Tanto eu acho que... Vai para o 3º ano de Grêmio com 6 títulos. E se o Tite sair, Entendeu? eu acho que vai ele. Exatamente. E outra coisa. Ele está nas 3 competições, o Grêmio está vivo. Tá vendo? Não está morto. Você acha que ainda dá no Brasileirão pro Não, Grêmio Brasileirão é também? difícil, até porque o Santos está lá na frente, ele tem acho que quase 20 pontos de diferença em relação ao Santos. Tá difícil. Libertadores Agora, dá. Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil aí já dá. vai pegar Atlético Paranaense, um time mediano. Aí, ó, pá! O Grêmio, para mim, ou Libertadores, principalmente na Copa do Brasil, para mim chega na final. Tá. E o palmeirense que ouviu isso agora deve estar pensando, ai. Não, e o Miller acerta, viu? Ao contrário de você, Palmeiras meu e querido. Grêmio. Ao contrário de você, meu querido. Eu acertei os últimos 2 campeões mundiais. Faz tempo, hein, Celso? Não. Celso é excelente jornalista, Não, agora não adianta excelente considerar, não. analista. Agora Mas não vou te dizer adianta. uma coisa, Agora em questão não de morde, palpite, assopra, não dá, não. Ele é boa pessoa, excelente cara, mas quando ele dá o palpite, gente... Bom... Chegou a hora do nosso giro de notícias. Roda a vinheta, diretor. O mercado da bola segue pegando fogo. O italiano Mario Balotelli já está negociando com o Flamengo. Matéria veiculada pela emissora de TV Sky Sports afirma que o atacante está animado com a possibilidade de vestir a camisa do Mengão, que estaria disposto a oferecer um contrato de 2 anos e meio e contratar também o irmão dele, Enoch, que seria emprestado ao Boa Vista do Rio de Janeiro. A diretoria do time carioca, do Flamengo, deve apresentar a proposta oficial ainda esta semana. Gosta dessa contratação? Eu gosto, acho interessante você abrir as portas para grandes jogadores do futebol internacional, mesmo assim que sejam naquela faixa de fim de carreira. Acho que o Balotelli está com o quê? 29 anos hoje? Ele não é velho assim pra ainda bola, não. tem lenha, porque ele também traz com ele uma bagagem de confusões. Mas eu acho um grande nome, seria sensacional. Segundo o jornal L'Equipe da França, o meio-atacante Philippe Coutinho pode ser emprestado pelo Barcelona ao Arsenal em uma operação conduzida por Edu Gaspar, diretor dos Gunners. No entanto, pessoas ligadas ao brasileiro afirmam que Coutinho gostaria de permanecer na Espanha. De qualquer forma, tudo deve ser resolvido até quinta-feira, quando fecha a janela de transferências na Inglaterra. Engraçado, né? Porque o Coutinho ele teve uma passagem sensacional no Liverpool, foi para a seleção brasileira. A melhor. Mas no Barcelona ele conseguiu se firmar e caiu também na seleção brasileira. Você vê, né? Que o Barcelona vira e mexe e coloca ele no meio de qualquer negociação. Tá embaixo. Falando em Barcelona, olha, Celso, parece que o Neymar está cada vez mais longe da Catalunha. De acordo com o jornal espanhol Sport, o PSG não quer negociar o brasileiro com o time do Messi e teria procurado, olha a sacanagem, Real Madrid, Juventus e Manchester United, oferecendo o empréstimo de Neymar. Por outro lado, o vice-presidente do Barça, Jordi Cardoner, é isso? Reiterou que, pelo menos por hora, não conta com Neymar para a próxima temporada. Ele já disse, né, que não conta mesmo com o Neymar. Eu vou falar uma coisa para você, o presidente do Paris Saint-Germain está certíssimo. Não tem que ficar fazendo vontade, né? Alguém tem que falar não para o Neymar. Porque senão o cara investiu mais de 220 milhões de euros por ele. Aí o cara simplesmente fala, vou voltar para o Barcelona e acabou. Não é assim, tá certíssimo ele. E vai lá e põe ele só que parece que a Juventus quem não quer ir é o Neymar. E o Manchester United é quem não quer o Neymar. E se ele for pro Real Madrid, ele se queima para sempre. Exatamente, não volta para o Barcelona. Então, vai ter que... O que você acha, Miller? Vai ter que aceitar um não. Ele voltou em pré-temporada atrasado, chegando pela porta do fundo.
Espero que ele possa agora voltar a entrar pela porta da frente. Tudo isso vai acabar quando ele começar a jogar pelo Paris. Até então, É isso aí. vai ser bombardeado principalmente pelo Leonardo. E quem vai voltar mesmo para a Inglaterra é o atacante Wayne Rooney, que vai assumir dupla função no Derby County da segunda divisão inglesa, jogador e técnico. E aí eu pergunto para o Miller, dá certo atuar como jogador e técnico? Não dá certo. Ou uma coisa ou Você já outra. viveu essa experiência? Não, mas lembra o De Carpegiani? ter Lembra o Carpegiani no Flamengo? No Flamengo. Ele era treinador e técnico ao mesmo Zico tempo. no Japão. Só que o Romário. Carpegiani e o Flamengo é um casamento perfeito. O time numa seleção é totalmente diferente. Agora com o Rony aí, não. Por que não dá certo, meu? Não dá certo porque você tem que assumir uma outra função que é treinador e ao mesmo tempo você jogar futebol. O jogador não respeita. Difícil. Acho que teve quem já fez isso foi o Zico. Já fez também o Leão no esporte, o Romário. Estou tentando lembrar mais alguém. Alguém deu certo? Ninguém deu certo. Não, o Carpegiani virou técnico depois. Acho que é o único que. Mas ele assumiu essas duas Leão funções. Também, né? Bom, levantamento realizado pelo site Footstats mostra que o forte do Corinthians definitivamente não são as finalizações, ficando apenas na 17ª colocação no ranking de arremates certos. Por outro lado, a dupla de zaga titular nesses jogos após a pausa para a Copa América é só sucesso. O treinamento de hoje, o último antes do duelo desta quarta-feira contra o Goiás 7h15 em Itaquera, foi completamente fechado para a imprensa. Portanto, ainda não dá para saber se Fábio Carille vai ou não preservar alguns jogadores para essa partida, devido à maratona recente de jogos do Corinthians. Mas a tendência é que pelo menos a mesma base que enfrentou o Palmeiras volte a campo nesta quarta-feira. O que a gente já sabe são informações do adversário corintiano, do Goiás, isso porque a diretoria aqui do Corinthians vetou a participação de 3 jogadores emprestados ao Goiás, o zagueiro Iago e os meias Giovanni Augusto e Marlone. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Bom, vamos começar por onde? Pelos jogadores vetados? Eu acho isso assim, todos fazem, né? Mas eu acho isso uma bobagem. Uma vez você se desfez do jogador, ele vai defender outro clube, azar o seu. Não se desfez, emprestou. Não importa, faz parte, senão, de repente... Ah, mas aí é muito estranho, o jogador é seu e tá marcando um gol em você. Aí você vai tomar a cornetada da mas torcida. aí então, ou você faz o negócio certo ou não faz. Se você contratou e negociou, assume o erro. Ou ele é útil para você ou não. Eu Uma acho vez que... negociou, senão imagina quem tem muito dinheiro, contrata 10 jogadores, É isso aí. 20, Isso vai aí. emprestando, aí ele vai enfrentar o time mais fraco do que todos os outros. Isso aí. Não, eu acho que desequilibra. Manda quem pode, obedece quem tem. Para. Outra coisa, onde eu estava mesmo, até perdi o fio da minha... Agora do Manuel, né? Que tá uma boa fase, né? Pois é, e tem muito a ver com a chegada do Gil. Né? Aí você tem um companheiro consistente, um técnico que sabe preparar bem o setor defensivo. Aí pronto. Se o Henrique jogar com o Gil, o Henrique também vai crescer. Todos que jogarem com o Gil vão jogar bem. É isso aí. Porque o Gil, ele não dá bote errado, ele é um bom jogador, continua com força, é experiente. Então, a sua capacidade acaba atingindo o seu companheiro de lado, de defesa. Por isso, como o futebol do Manuel cresceu muito nesses jogos aí, principalmente nos clássicos. Porque ele acompanha também o Manuel, tem fôlego também. Sim, até porque a orientação do Gil para o Manuel é muito pertinente, né? É muito certa. Ele não só joga com os pés, o jogador também tem que jogar com a boca. Isso é importante dentro de campo. E eles estão jogando de frente, que é uma posição privilegiada de um volante também. Então o Gil fala, Manuel, fecha mais, cobre a minha, eu vou na tua. Eles conversam. Mas isso constantemente. Agora, senão, essa jogada ensaiada é mais conversando do que treinando. Agora, Goiás perdeu de 6 do Flamengo, perdeu de 6 do Santos. Quer apostar que vai complicar para o Corinthians? Olha, Goiás apostar... que tomou de 6 do... Não, é um time que vai lutar para não cair, a gente sabe Epa. disso, né? O Goiás. Quer apostar? Não. E vai ser o jogo na casa do Corinthians. Vai ser na casa do Corinthians. Não, Para. o Corinthians é favorito. Corinthians Tô brincando, tô brincando. Não faz muito gol, mas vai ganhar o jogo. Não vai Para, ganhar. você tá duvidando do Coringão, Não, tô Itaquera duvidando, contra o Goiás. Não, Corinthians- se você já falou que vai engrossar pro Corinthians, significa que você não confia no Corinthians. Não, confio. Imagina, Corinthians com o pé nas costas. Nada Corinthians- contra o Goiás. Eu amo o povo de Goiás. Só tem homem É que bonito e pro mulher Corinthians, bonita. o Corinthians é difícil fazer gol, né? Essa é a questão. É difícil, eu sempre deu as informações aí. 17º no Campeonato Brasileiro no quesito finalização. Mas o jogador quando brasileiro, precisa, no geral, ele não chuta de fora da área. Você pode ver, Hernanes No que Corinthians chuta. quem chuta é o Pedrinho. Pedrinho deu um chute. Agora, no- esse Matheus Jesus,
Ele tem uma presença. Ele vai ser titular futuramente. Vai porque ser. É bom jogador. E ele é uma opção para chutar de fora da área. No Oeste, no Paulistão, ele estreou contra jogadores. o Montevidéu Wanderers lá, meteu exatamente. 3 bolas, uma na trave. Aí, nesse quesito, chute fora da área, o Matheus Jesus é uma boa. Bom, o Palmeiras tem a semana livre para trabalhar visando o confronto do próximo domingo contra o perigoso Bahia, do técnico Roger Machado, que, aliás, conhece bem o Verdão, né? E pelo que o Alexandre Silvestre conseguiu apurar lá na academia de futebol, Felipão vai ter alguns probleminhas para armar a equipe titular. Tá melhor aí, velho? Borja com o tornozelo baleado é dúvida, mas o Luiz Adriano já chegou por aqui. Vai que... Scarpa, elogiado pelo Felipão, pode voltar ao time titular. Gustavo Gomes, suspenso, tá fora. Vitor Hugo pode pintar como novidade. O que temos certeza é que quando o Felipe Melo aparece na sala de imprensa, não tem conversa fiada. Morde aí, Pitbull. Então, eu ultimamente eu tenho tomado muito cuidado com minhas palavras, porque muitas vezes eu sou muito mal interpretado. Pressão exagerada de parte da torcida do Palmeiras? Diz aí, cara. É questão de educação do povo brasileiro, infelizmente. Estamos brigando pelas primeiras colocações ali no Campeonato Brasileiro. E o time é chamado de pipoqueiro. Imagina se ele vai pipocar ao falar do atual time a ser batido no Campeonato Brasileiro. O Peixe. Cada treinador tem uma forma de jogar futebol. Por exemplo, nós jogamos contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, que tem a posse de bola, e o jogo foi 4-0 pro Palmeiras. E claro, quando você tem quando é um clube gigante como é o Santos, com uma comissão técnica importante, com grandes jogadores, né? Se você tem tempo para trabalhar, se você tem tempo para analisar os seus erros, os pontos fracos do adversário, isso aí ajuda bastante. E a autocrítica, Felipe, sem fazer média? Eu acho que já, assim, não tem tanta oscilação. A regularidade é uma situação que tem marcado muito. Então o diferencial são os gols. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que muita gente está falando tão bem, né? Eu perdi uma bola que, nos últimos tempos, eu não tenho perdido bola assim. Uma bola que o atacante do Corinthians vem, rouba a bola e eu, assim, sabe? Então, que o dali foi quando eu cheguei em casa e falaram assim, pô, você perdeu aquela bola ali, poderia ter sido o gol dos caras, né? Alicerce familiar que fez Felipe Melo subir no jogo, subir na vida. Muitas vezes meu pai pedia para um menino jogar a bola e ele vinha e me atropelava no alto aí. Quando criança eu chorei muitas vezes porque eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para andar não sei quantos quilômetros para ir treinar. E eu chorei muitas vezes porque eu via as pessoas saindo de um pagode, e a molecada saindo do pagode, e eu tinha que pagar o preço. Se o Felipe Melo tivesse fracassado nesse sonho de jogar futebol, ele certamente teria alcançado o sucesso em outros campos, quadras e palcos. Porque esse rapaz aí tem carisma. Eu aprendi assim, eu gosto de basquete, apesar de entender pouco, né? Eu entendo de futebol. Mas basquete, assim, desde quando eu era pequeno ainda, que passava, não sei se era na Manchete ou na Band, que eu via o Chicago Bulls na final, cara. E eu ficava acordado até tarde pra assistir o Chicago Bulls. Meu pai, dormir, rapaz. Eu falei, não, tô assistindo aqui o jogo aqui. O Dennis Rodman, na época, era muito bom naquele Você lembra o Dennis Rodman? Não lembro não. Dennis Rodman, nada contra, mas Dennis Rodman usa calcinha, salto alto, eu não tenho nada contra. Casou não, mas não gosto, vestido não. de noiva, você nunca fez isso. Não, casei vestido de noivo. Eu gosto do Felipe Melo. Adoro ele. Assim, claro que quando faz coisa errada a gente critica, quando faz coisas boas a gente tem elogia. Tem personalidade pra caramba, é muito bom, gente. Sim, assim. claro. A questão é o seguinte, é quando às vezes ele perde o equilíbrio, mas ele está num momento muito bom. Muito bom. Ele tem sido um dos principais jogadores do Palmeiras, não só pela fibra, pela raça, mas pela liderança, por botar a cara para bater, sabe? E os jogadores hoje eles são omissos. Isso é uma virtude que ele tem. Exatamente. Ele vai lá e fala, acabou. Às vezes fala coisas com as quais a gente não concorda, mas faz parte da vida, faz parte da democracia. Mas ele não é omisso. Ele não é omisso e isso a gente tem que destacar. Lembrando que o Cuca, né? O Cuca quis prejudicá-lo no Palmeiras. Ah, é? Lembra? A briga que teve, ele até... Ele afastou, deu uma Exatamente. afastada. E outro, é um cara de personalidade e um bom jogador. Ele é muito regular no Palmeiras nos jogos.
Tem sido mesmo. É o principal hoje, é o principal jogador do Palmeiras. Não fica machucado, né? Não, exatamente, não machuca, né, no chamado migué, não dá migué, sempre está à disposição do treinador, quer dizer, todo treinador quer contar com o jogador assim. Você vê nele, você sente nele a vontade de vencer. E o Felipão... E que isso às vezes falta. Tem jogadores que são extremamente técnicos, são bons de bola, mas falta aquela gana. Lucas Lima. Sabe? Falta gana, Lucas falta Lima parece que tem vontade de jogar no Palmeiras. E tantos outros. Pato, às vezes, identifica isso. Mas tá meio dormindo na hora do jogo. Tem jogo que... tem jogo Tipo, que... Mas não é uma feijoada antes do Tanto jogo. faz como fez, não tem aquela vibração, assim, sabe? Nesse quesito, e o Felipe Belo Tem um de sobra, destaque, tem de sobra. E também tem bola. Tem bola para fazer o lançamento, tem bola para tocar. Então... Tem futebol para uma seleção brasileira? Pra mim tem, já adianto. Tem futebol para a seleção brasileira, até porque ele já passou pela seleção brasileira. É isso, entendeu? já Ele é um jogador de seleção brasileira. Eu gosto dele. Já passou ele e tinha dado problema, né? Não foi ele que arranjou uma encrenca lá? Não foi isso, foi a Copa do Mundo. Foi na Copa A do lembrança Mundo, de né? 2010, quando, entendeu? Foi expulso. Mas Mas hoje ele ainda tem o futebol para a seleção. que era uma coisa Claro que que a tem, gente... pô. era uma coisa que a gente destacava muito em 2010, eu lembro da cobertura daquela Copa, e havia um temor muito grande realmente do Felipe Melo se desequilibrar, perder a cabeça. Ele era um bom jogador, ele era extremamente importante, mas de temperamento, e foi o que aconteceu. Por isso que vieram as críticas. Isso não significa que o Brasil perdeu por causa dele, mas ele poderia, talvez, se tivesse a cabeça no lugar naquele momento... Mas era o Felipão o treinador? Não, era o Dunga. Porque o Felipão botou ele na linha, hein? Deu uma ajustada no Felipe Melo. O Felipe Melo não dá mais aquelas doideiras que dava antes. Acho que o último grande estrago dele foi aquele jogo com o Cerro, né? Que ele foi expulso logo. Que aí ele falou, eu vou falar com ele no particular. É isso aí. E desde então ele ganhou o Felipe Melo. E o Felipe Melo já falou isso assim em várias como o Tele entrevistas. Santana fez no passado, no seu tempo. Lembra do Júnior Baiano? Sim, claro. O Júnior Baiano era um exemplo de disciplina no Flamengo. Era uma expulsão atrás da outra. Ele colocando na linha. Colocando na linha. Graças ao Tele, o Júnior Baiano depois chegou à seleção brasileira e se tornou um jogador 2002, diferenciado. Né? Exatamente. O Felipe Melo deu várias entrevistas aí em outros canais, pode continuar falando, né, Chileno? Que o Felipão, quando tomou aquela atitude, conversou com ele, chamou ele na xixa, deu uma bronca ali, mas defendeu ele publicamente, ele falou assim, gente, esse cara, ele tá me bancando, eu vou jogar por ele, eu vou dar meu suor pra ele. Guardadas as devidas proporções, é o que deveria ter sido feito também com o Neymar. Sabe, chama num canto, meu filho, olha, a situação é essa, tal, tem que ser diferente para você crescer. O próximo adversário do Santos no Brasileirão será o São Paulo, sábado no Morumbi. Vou nesse jogo, hein, Marcelo? Você vai? Vou. Beleza. Vamos fazer matéria com ele lá, Celcinho, né? O Miller vai estar no jogo, o Celcinho, nosso chefe aqui, vai pensar nisso aí. E o uruguaio Carlos Sanches, um dos destaques do time líder do campeonato, falou sobre a chegada de Daniel Alves ao tricolor. Muito. También la torcida puede estar más motivada, más confiante del confronto que tienen el sábado. Sabemos que se va a potenciar muito bien San Pablo con la venida de un gran jugador como es Dani Alves, pero bueno, eso a nosotros nos tiene que aislar, sino enfocarnos en lo que venimos haciendo, en tratar de mejorar y bueno, el sábado, como decís, es un clásico y trataremos siempre de estar al 100% para llevarnos el triunfo, que siempre es lo que buscamos y bueno, tratar de seguir en el liderato porque es un buen momento que estamos viviendo y si no se da, seguir trabajando para que vuelvan. Así que con tranquilidad llegaremos a jugar el sábado con mucha ilusión y con mucha motivación para poder ganar, que va a ser importante. E falando em Daniel Alves, a gente volta a fazer contato com o Morumbi, onde está Marcelo Baseggio e as últimas informações sobre a apresentação de Good Crazy. Vai lá, Baseggio. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A gente continua aqui ao redor do estádio, acompanhando o movimento para receber Daniel Alves nessa apresentação que deve contar com 45 mil torcedores. O pessoal ainda está fazendo aquele famigerado esquenta, aproveitando para molhar a garganta antes de entrar no estádio, participar dessa grande festa. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com alguns são paulinos para saber como que anda a expectativa deles para ter esse contato com o Daniel Alves, que acaba de ser eleito o melhor jogador da Copa América, capitão da seleção brasileira, recordista mundial de títulos, nenhum jogador tem mais títulos que ele. Vamos aproveitar para ver. São Paulino, vamos ver, alguém para falar? Vem cá.
Qual que é seu nome? Kaique. Kaique? Sim. Kaique, me fala sobre a expectativa de ver Daniel Alves hoje aqui no Morumbi. Morumbi que deve estar lotado para essa grande festa. Como que você tá? Coração a mil? Coração a mil sempre é uma expectativa muito grande. 5 vezes considerado o melhor lateral do mundo, considerado pela FIFA. Então a expectativa é muito grande para ver jogando principalmente no Clássico. Agora me conta uma coisa. O Daniel Alves pode vir para o São Paulo jogando como lateral direito ou como meia. Na sua opinião, onde o Daniel Alves se encaixa melhor no time do Cuca? Como meia ou lateral? Como lateral, porque a expectativa dele é a função dele, certo? Acho que ele no meio não vai dar muito certo. Acho que entraria melhor no lugar do Luan. Ia ser Hernanes, Tietê e o Daniel Alves. Aí pelo lado direito estava o João Fran. É isso aí, gente. Como vocês podem ver, a expectativa é muito grande. A animação aqui tá lá em cima. Tá lá em cima. Tricolor! E, bom, o Daniel Alves será apresentado daqui a pouco. Às 7h30 ele concede uma entrevista coletiva, às 8h ele sobe ao gramado. Lembrando que ele assinou o contrato por 3 temporadas, ele ficará até o fim de 2022. O grande objetivo dele é estar na seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo no Catar. E para isso ele aposta nesse retorno ao futebol brasileiro, nesse contrato com o São Paulo, que é o clube de coração dele, e nós acompanhamos tudo de perto, estamos na cola do Daniel Alves, você confere tudo aqui no site da Gazeta Esportiva e também no programa Gazeta Esportiva. A gente volta com vocês aí no estúdio. Beleza, Má, bom trabalho pra você. Amanhã reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. Bom, é importante essa apresentação, né, Celso? Sim, sem dúvida. Vamos especular algumas coisas, o que pode acontecer. Se ele está pensando em Copa do Mundo, aí ele teria que atuar pela lateral. Vai estar vovô já, né? Se ele vai pensar, então tudo bem, mas se ele pensa em Copa do Mundo, o caminho dele é lateral. Se ele jogar como lateral, tá chegando o Juan Fran. Então o Cuca deve colocar o Juan Fran como zagueiro, que já jogou como zagueiro, de repente. É uma opção. Se ele vai optar pelo Juan Fran como lateral, o Daniel Alves vai mais para o meio. Levando em consideração o calendário e tudo mais, a idade do Daniel Alves, esse ir e voltar, o Cuca vai ter que arrumar um esquema de proteção para ele muito grande, senão ele não vai dar conta no calendário do jeito que é. Jogo quarta, domingo e jogando ativamente e voltando, não sei se ele aguenta. Não, Celso, vai jogar pelo meio. O Daniel Alves, ele tem que saber que a seleção já foi. Foi uma grande passagem pela seleção, só que a seleção para ele já passou. O treinador da seleção, se for o Tite ou não, na Copa do Mundo, não vai levar o Daniel Alves, vai contar com outro jogador mais jovem. E o Brasil tem isso, é histórico, dificilmente se a levam... menos que ele esteja em alto... Ele vai chegar na Copa do Mundo com 38. E jogar em alto nível no Brasil, como eu falei, 90% força, na lateral direita, eu acho muito difícil. Eu também acho. Até porque a gente tem tempo ainda, até porque tem... O desgaste, né? Como você falou, quarta e domingo, pô. Quarta e domingo. Na Europa é o quê? Uma vez por semana que joga? Quando a seleção do país joga, durante a semana não tem jogo. Joga só o calendário na Europa. O calendário lá funciona, é bem respeitado. Você também jogava quarta e domingo? Não era, amiga? Sempre. O quarta e domingo sempre existiu. Gente, mas quarta e domingo tá de bom tamanho. Não tá, Miss. Até porque um jogador de idade, Michele, ele demora a recuperar. Ele demora a recuperar. Tanto que os jogadores mais longevos foram aqueles que atuaram na Europa. O Valdo voltou com 38 anos, estava... Romário voltou para cá com 40 anos. Zé Roberto, quer dizer, Mauro Galvão... Ricardo Oliveira. Está no banco do Atlético hoje, mas ele está bem ainda. Agora, o jogador que atua só aqui não aguenta esse ritmo. Fica baleado, porque não há tempo de recuperação. Olha... Muito bom. Então, amanhã, a reportagem completa dessa apresentação linda que o São Paulo vai fazer para o Daniel Alves. E vocês já devem ter assistido o nosso quadro de Alma e Coração, onde a gente apresenta torcedores fanáticos dos clubes de futebol. Hoje é a vez do Rafael, um palmeirense doente pelo time de Palestra Itália e que possui uma verdadeira fortaleza dedicada ao Verdão. O destino do quadro de Alma e Coração de hoje é um bunker alviverde em uma casa no bairro do Planalto Paulista. Bom, muitos podem achar que a gente está em uma loja oficial do Palmeiras, em um museu, mas não, a gente está
no quarto do Rafael, né, Rafael? Um quarto inteiramente dedicado ao Palmeiras, né? Exatamente. Pode parecer uma loja, pode parecer um quarto só do Palmeiras, mas é o quarto que eu durmo, é onde eu vivo, né? E ele é assim todos os dias. O amor pelo Palmeiras começou devido ao meu padrinho. Meu padrinho Zuco, que é um grande palmeirense. Ele começou a me levar aos estádios aos 5 anos. 5 anos de idade. Por volta de 1990 ali. Eu fui ao primeiro jogo no Parque Antártica, né? Mas eu era muito pequeno ainda, então eu só queria ficar comendo hot dog, pipoca e tudo mais. Refrigerante. Essas coisas, né? Criança ainda. Mas já com aquela pontinha de amor, né? Aí, a partir de 93, que eu já tinha um pouco mais de idade ali para ver um pouco mais, eu passei a ir aos jogos, né? Eu sempre com ele. E aí, desde então, virou uma doença. Bom, o Rafael me disse que a coleção particular de camisas do Palmeiras dele tem mais ou menos 350 itens, né? Por aí. Eu fiz uma cama especial, um baú grande para que eu colocasse todas juntas. Bom, a tua cama eu já vi que é especial, né? Tudo dedicado ao Palmeiras, né? Aqui acho que tem alguma coisinha, né? Sobre o Palmeiras. Dessas camisas aqui ligadas ao Marcos, tô vendo que muitas estão assinadas, né? Como é que você conseguiu esses autógrafos aí da camisa do Marcos? Isso aí foi algo muito difícil. Quando ele foi encerrar a carreira dele, teve uma grande promoção, né, que era o jantar com os apóstolos de São Marcos. E tinha que fazer uma frase para ver se você ia ser o ganhador ou não. Eu fiz uma frase, tive a sorte, a felicidade de ser um dos ganhadores. E aí foi aquela coisa, né? Eu com um monte de camisa, todo mundo acha que você vai fazer isso para vender, né? Você fala, não, assinatura do Marcos, eu jurei, falei, não é para vender, eu tenho uma coleção de camisas. O Marcos, como todo mundo conhece já, ele é aquela pessoa extraordinária que todo mundo vê, ele falou, não, pode deixar, eu vou assinar todas. Todas aí, assinadas por ele. Não me desfiz de nenhuma camisa dele assinada. Quando o Parque Antártica foi demolido, né, nós tivemos a oportunidade aí de adquirir a cadeira, que era da numerada coberta, né? Que ele ficava atrás dos bancos ali, e aí eu adquiri esse pedacinho, pelo menos, aí pra gente ter como recordação, né? Bom, com tanta coisa aqui do Palmeiras que a gente já pôde perceber aqui no teu quarto, você tem ideia de transformar isso aqui um dia em um museu, em um espaço maior? Tenho ideia, sim. Tenho ideia de ter, no mínimo, um espaço, né, só com as coisas do Palmeiras, porque aqui é meu quarto, então, assim, por mais que eu tenha bastante coisa exposta aqui, eu ainda tenho muita coisa guardada. Mas é uma ideia pro futuro aí, né? Vamos ver. Muito bom, Rafael, parabéns, muito legal. Você quer ter essa história contada aqui no programa? Conhece alguém? Então manda um e-mail para nós. O endereço é dealmaecoração@tvgazeta.com.br. Vai falando, Miller. O Miller tá com o Renato Gaúcho aqui no telefone, não tem problema nenhum, vai falando. Tá convidando ele para vir aqui no Troféu Mesa Redonda, tá? Redes sociais, Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva. 10 de dezembro à noite, e vamos ver os WhatsApp na tela? Vamos ver os WhatsApp? Vamos pôr os vídeos aí na tela? Tem a galera aí? Depois eu chamo o Twitter, pode ser? Dá, diretor? Como você nunca ou não? veio, como você nunca veio, vamos lá. Vai ser uma coisa. São Paulo. Pra cima, tricolor, Léo aqui de Marituba, Pará. Boa noite. Jogar ao lado de grandes estrelas fica bem fácil. Agora precisa ver como ele vai sair nesse campeonato aqui, que é correria e preparo físico. Torço para que dê certo. Gazeta Esportiva, boa noite. Nelson aqui de São José dos Campos. Boa noite, Michele, é o Miller, é o Celso Cardoso. Olha, acredito sim que o Daniel Alves vai dar sorte, vai dar certo no São Paulo, viu? Vamos torcer por ele merece. Ele é um bom jogador. Tchau, tchau.
Beleza, eu vou ler os twitters agora da galera, que deixa ele falar com o Renato Gaúcho, que depois a gente vai acompanhar o papo dos dois. Olha lá. Bota na tela aí. Ivan, Daniel Alves, melhor lateral na atualidade no mundo, tem que jogar na lateral. Será que tem fôlego, Ivan? Quem mais? Thiago Natanael. São Paulo não vai ganhar nada com o Daniel Alves e Juan Fran. Esse não é São Paulino. O Denner Clayton, um ótimo programa de esporte. Obrigada, amigo. O resto nem interessa. Ah, não interessa, é seu nome. Denner de Guaratinguetá. Vai, Corinthians. Aliás, minha prima mora lá em Guará. Beijo, prima. Cidade boa, hein? Gostei. E a Rose? Ó, que bonitona. Daniel Alves dará mais que certo no tricolor. É isso aí, Rose. Valeu, Rô. Beijo pra você. Fim da nossa enquete. A gente perguntou se o Dani Alves vai dar certo. Vai dar ou não vai? E o povo disse que não? Ah, não vou ler essa enquete. Imagina, 63% que não. Até aí não dá pra saber o que é percepção e o que é torcida. É cornetada, é isso que é cornetada. Gente, ficamos por aqui.